Oi, Muriel, bom dia a todos que nos acompanham. Inclusive, o presidente francês Emmanuel Macron acabou de fazer uma postagem no X dizendo o seguinte, que o estado de barbárie caiu. Finalmente disse, presta homenagem ao povo sírio, a sua coragem, a sua paciência. Neste momento de incerteza, desejo paz, liberdade e unidade. Disse que a França continuará comprometida com a segurança de todos no Oriente Médio. Antes disso, pela manhã, agora 13h, aqui no horário de Paris, pela manhã, também o Quai d'Orsay, que representa o Ministério de Relações Exteriores, já tinha divulgado um comunicado dizendo, nesse comunicado, que este é um dia histórico para a Síria e o povo sírio e diz que foram mais de 13 anos de uma repressão com grande violência contra os opositores do regime, falando e se referindo, claro, ao início da Guerra Civil em 2011. Também a nota dizia que a França pede o silêncio das armas e diz que os sírios sofreram muito, que Bashar al-Assad deixa um país ensanguentado, vazio de uma grande parte da sua população, que se não está no exílio, foi massacrada, torturada e bombardeada por armas químicas usadas pelo regime e seus aliados. A nota dizia ainda que a França rende homenagem às vítimas, clama pelo silêncio das armas, pela preservação das instituições do Estado, respeito pela soberania e integridade territorial da Síria e clama também por uma transição pacífica e que respeite a diversidade do povo sírio. Só para trazer um histórico do contexto das relações entre a Síria e a França, depois da derrota do Império Otomano em 1920, na Primeira Guerra Mundial, a França assumiu o mandato sobre a Síria e o Líbano, que se tornaram, então, protetorados franceses. Então, há uma relação próxima entre Síria e França. Aqui na França existem muitos refugiados sírios. É comum conversar em francês com esses refugiados sírios, que é uma língua amplamente usada também na Síria. Já foi mais, mas ainda assim é uma língua usada na Síria. Então há também um laço cultural entre os dois países por causa desse período em que a Síria foi um protetorado francês. Depois, em abril de 46, a Síria consegue a independência e a França se retira dos territórios sírios. E aí, em 1963, o partido Baath chega ao poder. Em 1970, Hafez al-Assad assume o controle e inicia a ditadura de de al-Assad, da família al-Assad, que depois é seguida pelo seu filho Bashar al-Assad. Depois da Guerra Civil, em 2011, a França, no ano seguinte, em 2012, fecha sua embaixada em Damasco e também o seu consulado em Alepo. Só para trazer, então, o histórico das relações entre França e Síria. Agora, passando para outra repercussão internacional importante de um país europeu, da Alemanha. Também o Ministério de Relações Exteriores alemão se manifestou e disse que o fim do regime de Bashar al-Assad representa um primeiro grande alívio para milhões de pessoas na Síria. Isso segundo a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, num comunicado que foi divulgado também na manhã deste domingo. E esse texto prossegue dizendo que a Síria não deve agora cair nas mãos de outros radicais, quaisquer que sejam as formas que eles assumam. E o comunicado diz ainda que a Alemanha apela às partes que assumam as suas responsabilidades para com todos os sírios. Então, também o Ministério de Relações Exteriores alemão, assim como o francês, pedem que haja e fica nesse momento em que há um vácuo no poder, há uma grande dúvida sobre qual vai ser o futuro da Síria. Também trazendo um contexto sobre relação entre a Alemanha e a Síria. A Alemanha foi o país que mais recebeu refugiados sírios depois da Guerra Civil, por causa de um programa que foi criado pela ex-chanceler Angela Merkel, que era a política de portas abertas. E entre 2015 e 2016, cerca de 1 milhão de refugiados chegaram à Alemanha, a maioria deles sírios, e até aquele momento esse era o maior fluxo de refugiados dentro da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Depois, esse fluxo foi superado pelo fluxo de refugiados ucranianos que buscaram outros países, mas até então esse fluxo de sírios, que foram principalmente para a Alemanha, foi o maior fluxo então de refugiados depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos deles então que entraram na Alemanha. Também na Alemanha é muito comum encontrar sírios e que já estão vivendo lá há muitos anos por causa justamente dessa política de portas abertas. Trazendo também uma outra repercussão agora fora da Europa, também a China já se manifestou. O Ministério de Relações Exteriores chinês disse num comunicado que a China está acompanhando de perto a evolução da situação na Síria e espera que a Síria regresse à estabilidade
o mais rápido possível. Também nessa nota, o comunicado do Ministério de Relações Exteriores da China diz que os cidadãos devem abandonar a Síria o mais rapidamente possível, e também Pequim disse que pediu às partes sírias relevantes que tomem medidas para garantir a segurança das instituições e também dos cidadãos chineses na China, e também acrescentaram que atualmente a Embaixada da China está segura e que as autoridades chinesas continuarão a fornecer assistência abrangente a quem necessitar. Lembrando que, embora a Rússia e o Irã tenham sido os principais parceiros do regime de Al-Assad, a China também é um dos poucos países fora do Oriente Médio que manteve algum tipo de laço com o regime de Al-Assad. Também durante uma viagem que aconteceu em 2023, o presidente chinês Xi Jinping e Al-Assad anunciaram uma parceria estratégica entre os dois países. Portanto, a China não tem a mesma proximidade que Rússia e Irã com a Síria, mas ainda assim manteve essa parceria estratégica. E para finalizar, sobre algumas dessas principais repercussões que já foram divulgadas sobre a queda do regime de Al-Assad, também a ONU se manifestou. O enviado especial da ONU para a Síria disse numa declaração que estava olhando para frente com esperança cautelosa para a abertura de um novo capítulo para a Síria. Ele pediu a todos os sírios que priorizem o diálogo, a unidade e o respeito pelo direito humanitário internacional e pelos direitos humanos, enquanto buscam reconstruir a sua sociedade. Então, portanto, algumas das principais repercussões internacionais. Claro que novas manifestações devem surgir ao longo do dia. Eu vou atualizando tudo aqui para vocês também, Muri. Priscila Asbeck, nossa correspondente em Paris, trazendo todas as repercussões. A gente vai continuar juntas ao longo dessa edição, atualizando então essas informações. Obrigada por enquanto.